Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar um gás nessa semana? Nada mais energético do que a clareza, a lucidez, a leveza. Você tem sentido peso nos dias? Tem sentido cansaço nos dias? Certamente você não está sozinho. Muitas atividades geram cansaço, geram tensão. E nós multiplicamos as atividades de uma maneira insana. É ou não é? A psicosfera espiritual está muito pesada, fruto dos conflitos, das frustrações daqueles que pretendiam e pretendem ainda manter a Terra sob seu domínio. É o chamado governo oculto, os agentes das sombras que até agora vêm dominando mídia, política, indústria farmacêutica, sistema financeiro, a política, a religião, ou seja, todas as instituições há séculos vêm sendo dominadas pelas sombras, sabem melhor que todos da transição planetária, da mudança que está em curso no planeta Terra, sabem da sua perda de espaço, sabem que serão exilados para outros planetas, mas é claro, querem levar o máximo de soldados para os seus exércitos, para chegar no outro planeta dominando, determinando, poderosos. Levar o máximo, já que eu vou afundar, levo mais o que for possível comigo, já que eu vou para outro lugar, que eu chegue lá poderoso, mas nada disso nos influenciaria por si só. Se nós não dessemos guarida a essas energias, se nós não sintonizássemos com esses sentimentos pesados. É muito comum que as pessoas digam: eu não tive atividades, eu não tive ocupações durante o dia, mas me senti pesado mesmo assim. Nossas atitudes, já que nós não temos nenhuma influência sobre a guerra espiritual entre a luz e a sombra, não temos nenhuma influência sobre aquilo que acontece na humanidade, sobre a transição planetária, mas temos total influência sobre aquilo que acontece no nosso universo, nas nossas emoções, nas nossas crenças. E é sobre isso que nós precisamos atuar. É a forma como nós temos acolhido as energias desarmonizantes do momento, é a nossa parte na reenergização do planeta, da humanidade, do Brasil e a nossa especialmente. É possível mudarmos o nosso padrão, enxergarmos as coisas como elas têm sido e como podem ser e fazer a nossa parte na leveza, na saúde, na energia, na lucidez, na coragem tão necessária para esses nossos tempos. Vamos lá então? Como pensar um profissional de limpeza que entrasse no seu local de trabalho com muitas sacolas, 7, 8 sacolas pesadas? Não seria nada terrível, nada absurdo.
Como pensar se esse profissional resolvesse trabalhar, fazer o seu papel, a sua função de limpeza, portando as 7, 8 sacolas pesadas? Opa, aí já chama atenção. Como seria se esse profissional, depois de 1 hora, 2 horas tentando trabalhar com 7 ou 8 sacolas pesadas, reclamasse de estar muito cansado, de estar esgotado? E que dizer ainda se um colega seu, ao examinar a situação, perguntando o que ele trazia nas sacolas, não fossem roupas, o que daria para ele uma boa posição, porque é fundamental ter uma boa quantidade de roupas, não seria nem mesmo compras de um supermercado, porque afinal de contas quem hoje em dia consegue comprar 7 ou 8 sacolas grandes e pesadas de compras é um privilegiado. E se dentro das 7, 8 sacolas tivessem apenas pedras, apenas inutilidades? O que o colega falaria para esse teimoso que teimasse em trabalhar com 7 ou 8 sacolas de pedras e estivesse, claro, completamente esgotado? Muitas coisas nós poderíamos falar para esse trabalhador inconsciente, que, em primeiro lugar, que ele abrisse mão das pedras, das sacolas de pedra, porque eram completamente inúteis. Em segundo lugar, se ele teimasse em manter essas sacolas, que deixasse-as de lado para poder trabalhar, não é mesmo? Pois nós e nosso cansaço, nós e o nosso esgotamento, somos muito parecidos com isso tudo. Por que carregar tantas sacolas ao mesmo tempo que precisamos nos mover, trabalhar, atuar no mundo? A gente não vê que essas sacolas nos tiram a mobilidade, nos impedem de atuar, de trabalhar, de nos movimentar? E mais ainda, examinando as nossas sacolas, a gente não é capaz de ver a quantidade de inutilidades que nós trazemos dentro delas? Claro que é um símbolo, claro que é uma metáfora para o nosso estado mental e espiritual. O fato é que nós nos colocamos a atuar, a trabalhar, a nos relacionar com uma carga muito pesada. Você percebe isso? O peso da carga mental e espiritual com o qual você atua, se relaciona, trabalha, funciona socialmente. Com essa carga, como não sentir o esgotamento? Como atribuir apenas aos espíritos? Como viver dessa forma? Principalmente porque a conjuntura espiritual, os eventuais influenciadores espirituais sobre você, como nós já dissemos, só atuarão contra você se você oferecer a eles sintonia. E a sintonia se dá através desses pesos que a gente vem trazendo do passado. Não sei o quanto as pessoas conhecem dos mecanismos da obsessão, mas para um obsessor atuar sobre a sua, digamos, vítima, porque ninguém é vítima de nada, ele mapeia a posição, mapeia as ideias fixas, as preocupações, porque as nossas ideias fixas
fazem com que telas mentais se grudem ao nosso corpo espiritual e o agente espiritual, olhando para nós, do ponto de vista espiritual, já vê nessas telas mentais os pensamentos fixos, as nossas prioridades, os nossos pontos fracos. Aqui ele vê a avareza, ali a sexualidade desequilibrada. Num outro ser encontrará o alcoolismo, a necessidade da alimentação obsessiva, o consumo compulsivo, a emotividade desequilibrada. Em cada pessoa vai encontrar um aspecto, e é nesse aspecto, é através dessa janela que ele atuará. Porque esse é o ponto fraco da pessoa. Todos nós temos pontos fracos. Se alguém levantar a questão, mas como Deus permite isso? Eu vou tentar falar para vocês o que eu aprendi a respeito de uma das passagens mais difíceis do Evangelho, que é quando Jesus nos estimula: amai os vossos inimigos. Refletindo sobre essa passagem, eu entendi que o inimigo faz um papel único em nossas vidas. Que o inimigo é como um aparelho diagnóstico da alma, precioso para a nossa cura, como todo aparelho diagnóstico. Na sua obsessão por encontrar nossos pontos fracos, ele percebe exatamente aonde estão as nossas desarmonias. Com um aparelho diagnóstico, ele localiza, sinaliza e evidencia as nossas lacunas. E assim como o diagnóstico é fundamental para a cura, também esse diagnóstico mental e espiritual é fundamental para a nossa evolução. Por isso, nós precisamos amar nossos inimigos. Por isso, nós precisamos valorizar nossos inimigos. Porque eles cumprem o papel que os nossos maiores amores não cumprem. E porque o objeto do seu trabalho, a sinalização das nossas harmonias, das nossas doenças, dos nossos pontos fracos, é uma prestação de serviço preciosa para todos nós. Valorizemos, exaltemos, agradeçamos nossos inimigos pelo trabalho inestimável que eles nos fazem. Mas para isso é preciso um outro ponto de vista. Não aquele ponto de vista exclusivo, aquele ponto de vista autocentrado, aquele ponto de vista de acordo com o qual os nossos desejos são o centro do universo, quem é contra os nossos desejos é mal, quem é a favor dos nossos desejos é bem. Nós precisamos de uma outra visão a respeito dos fatos, porque nós temos cultivado uma visão muito equivocada, muito restrita, muito limitada sobre o erro. E é disso que nós tiramos o peso, disso que nós tiramos as pedras inúteis, as desarmonias que depois vão possibilitar até as obsessões espirituais. Nós não sabemos lidar com o erro. Quando os outros erraram conosco, nós guardamos mágoas. Como erram muito conosco, nós guardamos uma enorme quantidade de mágoas. E isso é um peso inútil, tóxico, terrível para as nossas vidas. É uma hemorragia espiritual que suga as nossas energias. Nós ficamos exaustos de carregar esse tanto peso inútil. Mas lidamos tão mal com o erro que quando nós cometemos o erro, também acumulamos veneno tóxico, agora sob a forma de culpa.
mágoas e culpas, terríveis pesos espirituais que sugam nossa energia, que não nos permitem ser felizes, precisam ser estudados por todos nós. Por quê? Porque faz parte da nossa visão errada sobre o erro que a gente entenda, e isso você vê por toda parte, não apenas nas instituições policiais, acusatórias, julgadoras e punitivas das penitenciárias, do judiciário, do Ministério Público, por toda parte, também na escola, também no trabalho, também na religião, nós vemos a crença muito enraizada em todos nós que quem erra tem que ser punido. E é por causa dessa crença, dessa máquina de produzir veneno, que nós estamos tão pesados, tão cheios de pedras inúteis. Quem erra tem que ser punido. Quando os outros erram conosco, a nossa vida parece ter sentido apenas em busca da punição aos outros. Quando nós erramos com os outros, a nossa vida fica bloqueada pela expectativa da punição. Viver para a punição dos outros ou de si mesmo é um desperdício de vida e, mesmo assim, bilhões, talvez toda a população da Terra, encarnada e desencarnada, pelo menos a menos evoluída, tem se entorpecido, tem se envenenado, tem se adoentado com essa crença. Quem errou tem que ser punido. Viver para punir os outros, viver para se punir, bloqueando a felicidade dos outros e boicotando a própria felicidade, é isso que nos tem retido as provas e expiações, é isso que nos tem retido as dores. E como a Terra está mudando o seu princípio, o seu alicerce, o seu eixo da dor para a boa vontade, aquele que se fixar na dor, na punição, aquele que se fixar no boicote à felicidade dos outros e de si mesmo, se destinará a ficar retido, a ser enviado para planetas de dores, de provas e expiações também, sem conseguir conquistar o estágio da boa vontade, que exige essa leveza para com o erro. Nós precisamos dessa leveza para com o erro. Inesquecível e simbólica demais a passagem em que Jesus, estando numa praça com seus seguidores, seus discípulos, chega até ele um grupo de homens irados, carregando uma mulher, e atiram a mulher aos pés de Jesus e dizem: essa mulher foi pega em flagrante de adultério. O que por si só já deveria causar espanto para todos nós. Como uma mulher pode ser pega em flagrante de adultério sozinha? Evidentemente, aquela mulher apresentada a Jesus não estava sozinha, mas como seus acusadores eram todos homens, eles optaram, numa moral de conveniência, em apresentar para a punição apenas a mulher, nem sendo citado o homem que com ela adulterava. Então, já aí há uma grande lição, porque no nosso senso moral opta por uma moral de conveniência, opta por localizar o erro nos outros, para nos isentar da responsabilidade sobre os nossos equívocos. Mas a passagem continua. E ali eles montaram uma armadilha para Jesus e disseram: Moisés estabelece que a mulher pega em flagrante de adultério seja apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? A armadilha estava montada.
se Jesus fosse coerente com a sua doutrina de compreensão, de misericórdia e de perdão, ele teria que ser contrário à doutrina da punição, do apedrejamento até a morte de Moisés. E assim, autorizaria os seus inimigos a apedrejar a ele, Jesus, já que ser contrário a Moisés era motivo de morte. Como Jesus poderia sair daquilo? Ele abriria mão da sua vida, indo contra Moisés e coerente com a sua doutrina, ou abriria mão da própria coerência para a preservação da sua vida? O que você faria? O que eu e você faríamos, sem dúvida, seria insuficiente. Mas o que Jesus fez nos legou um remédio, um estímulo para revermos toda essa cultura equivocada, toda essa cultura rígida, rigorosa com o erro. Ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele, por assim dizer, concordou com o apedrejamento, mas atribuiu tal atitude apenas àqueles que se encontrassem sem erro algum, desmascarando a hipocrisia dos julgadores, desmascarando a ignorância, a falta de compreensão do erro que o homem de então tinha naquele tempo e hoje permanece o mesmo. Nós precisamos perceber o que Jesus quis dizer. Nós precisamos quebrar o paradigma da punição ao erro. Nós precisamos entender, sob a égide do amor, o mandamento de Jesus, que nas relações nossas em que nós vemos alguém errar, alguém que nós amamos errar, nós não punimos. Quando nossos filhos tentando andar tropeçam e caem, quando nossos filhos tentando falar erram uma sílaba, ninguém em sã consciência o desmerece, o humilha, o pune. Por quê? Porque nós compreendemos que ninguém aprende sem errar. Notem, meus amigos, são duas ferramentas que você e eu trazemos em nossas almas para lidar com o erro. Duas ferramentas. Uma é: quem errou tem que ser punido. E a outra é: ninguém aprende sem errar. Se você filiar a sua vida, se você estabelecer a sua identidade como o vingador, o punidor, o juiz e o carcereiro, inconsciente de que o carcereiro passa mais tempo na cadeia do que os próprios presos, você continuará aprisionado no erro, na punição e na dor. Claro que é uma decisão sua, claro que você tem a liberdade, mas que você tome essa decisão com consciência, entendendo que não é uma punição de Deus mantê-lo num planeta atrasado. Você, pelas suas crenças, estará optando pela dor, pelas provas, pelas expiações, pela vingança, pela punição. Mas, se você se dispuser a entender o quanto esse paradigma, o quanto essa ferramenta da punição, quem errou tem que ser punido, tem trazido infelicidade para você e para as pessoas à sua volta, e você perceber que há uma nova maneira de viver com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais compreensão, você precisa explorar, estudar mais a outra ferramenta. Ninguém aprende sem errar.
E assim como você não pune a criancinha amada, que erra para tentar andar, que erra para tentar falar, não mais proporá, não mais exigirá para você e para os outros punição quando errar, apenas reconciliação e aprendizado. Foi isso que Maria de Nazaré ensinou para Chico Xavier, com a chave existencial tão grande que Chico mandou esculpir uma plaquinha com a frase, com a orientação de Maria. Isso também passa. Por que ficar nos amarrando a passados de mágoas, culpas, de erros, de punições? Por que não nos abrir a aprendizados e à renovação, com boa vontade? Esse é o convite de Maria, esse é o convite de Jesus, esse é o convite de Deus através da regeneração planetária. Veja-se nesse momento, veja a humanidade toda nesse momento, diante dessas duas alternativas, como um viajante que tem dois caminhos pela frente. Você e eu estamos convidados a fazer uma decisão. Qual será a sua decisão? Como daqui para frente você encarará o erro dos outros para com você? Como daqui para frente você encarará os seus erros para com os outros? Se você teimar e continuar agarrado no velho paradigma da dor, desmerecendo aquele que erra, exigindo punição para aquele que erra, você estará dizendo para a vida, você estará gerando uma energia para você que só ficará condizente, claro, com mais provas, mais expiações, mais dor e mais punição. Se você, percebendo a dor, o sofrimento, o terror, o peso, o desgaste que é viver dessa maneira e realmente quiser viver de outra, precisará compreender o que Jesus quis dizer com perdão, com reparação, reconciliação. Reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. É a orientação do Mestre. Já. É o único momento em que Jesus encarece pressa, urgência. Pense, ouça na sua alma Jesus falar: apenas quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Reconcilia-te já com o teu adversário para que ele não te mande para a cadeia, porque de lá você só sairá depois de ter pago todas as suas dívidas. É hora de parar de dizer ser cristão, de parar de proclamar e aderir a si mesmo rótulos, práticas exteriores ligadas às instituições humanas do cristianismo e ouvirmos o Cristo nos conclamar, dizer a todos nós da mudança, da transformação, da leveza, da alegria de todo aquele que errou reconhecer seu erro sem transferir responsabilidades, buscar a reparação dos seus erros, compensar aqueles que tiver prejudicado, mas acima de tudo aprender com os seus erros, proceder à reformulação interior que cada erro desse sugere, estimula, e enfim transformar-se a partir dos erros, curar-se a partir das dores.
que nós possamos estudar as duas ferramentas na vida, nas instituições, no mundo, nos outros, mas acima de tudo dentro de nós, inventariar, fazer uma lista de todas as tristezas, infelicidades, dores que essa crença já carregou para você ao longo de sua vida. Há pessoas que até hoje invadem os consultórios médicos e psicológicos com queixas de pais, mães, irmãos, pessoas que passaram por suas vidas e que elas não conseguem compreender, não conseguem perdoar, continuam exigindo punição e assim vão vivendo em permanente hemorragia espiritual, sugados em sua vitalidade. Para todos nós que temos cultivado essa desarmonia, essa hemorragia, o convite é de saúde, o convite é de estancar a hemorragia, o convite é de fechar as feridas, compreendendo que ninguém aprende sem errar, que ninguém está sem pecado para poder atirar pedras nos outros, que tudo passa e que com essa leveza, só com essa leveza, nós poderemos viver no mundo de regeneração, abandonar a exigência da dor que nos tem marcado até agora e nos abrir à boa vontade, vivendo como predito por Jesus, paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Que assim seja para você e para mim o quanto antes. Como em todos os domingos a gente faz, na primeira meia hora a gente faz essa explanação, pensando algum aspecto significativo de nossas vidas e como é importante percebermos essa bifurcação, essas duas ferramentas que estão diante de nós, uma nos tendo feito tão infelizes até agora e outra abrindo toda uma janela de felicidade. No segundo momento, nós compartilhamos, nós transbordamos aquilo que o alto nos preencheu. E é isso que nós vamos fazer agora. Deus, hoje conseguimos vislumbrar a origem de tanta escuridão, a origem de tanta dor, a origem de tanto desgaste na humanidade em geral e em nós mesmos. Hoje nós percebemos como temos lidado mal com a dor, que o triste papel de vingador, de justiceiros, não nos tem permitido avançar, não nos tem permitido viver a vida pesados, hemorrágicos, com feridas abertas, dolorosos a nós e aos outros. Hoje percebemos também que podemos viver o erro diferentemente, que podemos lidar com o erro, abraçar o erro, assumir esse erro e estimular ao acerto, como faremos com os nossos filhos que tropeçaram e caem, a quem Jesus disse: levanta-te e anda. Ouçamos a voz do amor dizer para todos nós que erramos: levanta-te e anda. Isso também passa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que toda a humanidade ganhe essa nova ferramenta, perceba e use essa nova ferramenta, abrindo-se finalmente ao acerto e libertando-se das provas, das expiações,
das culpas e das mágoas, das punições e dos erros, abrindo-se a sublime e luminosa tarefa da autorregeneração e da regeneração dos outros através do serviço e da regeneração da terra através de muito trabalho, de boa vontade. Graças a Deus, muito bom aprendermos juntos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E agora nós vamos fazer com os amigos o levantamento das observações, dos comentários a respeito dessa reflexão, dessa bifurcação, das alternativas, do paradigma da culpa e da punição diante do paradigma do perdão e da compreensão. O que vocês pensaram a respeito disso? Muito boa noite, Cristiane Edreira Lopes. Deixa eu pegar no início aqui. Sayonara, Maria José, Rosângela Ramalho, André Salvatore, Anne Lix, Cristiane Edreira Lopes, Sayonara, que diz assim: devemos agradecer até quem rouba nosso carro. Vejam, amigos, se nós temos sido acumuladores de lixo espiritual, mágoas, culpas, medos, preconceitos, se esse lixo é a base de nossas dores, de nossas doenças, de nossas desarmonias, como culpar, como angariar ainda mais ódio dos ladrões que levam o nosso excesso? Da vida que tira, do incêndio, de uma situação que nos tira as nossas acumulações. Não, quem tira a nossa acumulação é a favor de nós. Nada disso é feito sem a permissão de Deus. Portanto, não há males que vêm para bem. Todos os aparentes males, no fundo, vêm para nosso bem. Amai os vossos inimigos. Muito legal, né, Sayonara? Ela pergunta: o que devemos então diante de um erro grave, como matar? Minha amiga, se nós já tivemos 2000 vidas, será que alguém de nós pode imaginar que tenha vivido até agora sem ter matado alguém? Reconhecendo, porém, que não estamos sem pecado, não podemos atirar pedra em ninguém, não podemos acusar a ninguém como se fosse um degenerado, um monstro. Se quem mata for monstro, somos todos monstros. Mais humildade, menos arrogância no julgar os outros. Não julgarás, disse Moisés, milênios antes de Jesus, e Jesus disse de novo, e nós continuamos julgando. Com hipocrisia, com peso, com punição, com auto-boicote. Chega, né? A pessoa que erra gravemente, Sayonara, só há uma coisa lógica a fazer. Se essa pessoa que errasse gravemente fosse o teu filho, tua filha, o meu filho, a minha neta, o que nós gostaríamos para eles? Que eles fossem tratados, apartados da sociedade, não para punir, mas apartados da sociedade para não continuar praticando seus erros e usando esse tempo na sua transformação, na sua reciclagem, na sua terapêutica, para voltar à sociedade melhores e não piores como nós temos feito até agora. Temos gastado rios de dinheiro nas penitenciárias, no sistema legal, no sistema carcerário, para piorar as pessoas que de lá voltam ainda mais agressivas, ainda mais assassinas. Isso é a suprema burrice da nossa sociedade. Então, o que fazer com quem mata?
aparta da sociedade para que não continue matando, mas pelo tempo e com o investimento necessário para que ele possa ser trabalhado, reformulado, reorientado, no limite das suas possibilidades, para ser reinserido melhor e não pior, não é? Claro. Anilix, percebo muito essa dificuldade de entender o erro em diversas áreas da vida. Inclusive, ainda me pego seguindo esse padrão de pensamento. Mas já vi explicações espíritas sobre o sofrimento alheio como uma punição de atos passados. Porém, sinto que isso nos traz uma passividade com relação ao sofrimento dos outros, como se eu não pudesse ou não devesse me importar. Ainda não sei explicar e entender essas situações, mas sinto que não devo banalizar o meu sofrimento e o dos outros, julgando-os como uma punição. Julgando-os para uma punição. É o que eu estou entendendo da colocação dela. Realmente, não é porque a pessoa é espírita e não é porque, sendo espírita, recebeu um cabedal de informações que a capacita a uma nova visão, que essa nova visão acontece imediatamente. Séculos, milênios de convivência com uma cultura religiosa que fala de um Deus punitivo, de um Deus vingador cuja ira precisa ser aplacada, às vezes demoram muito para ser mudadas. Muitas pessoas veem a reencarnação e a lei de ação e reação como um inferno dos espíritas. Mudou o quê? Nada. Só que a reencarnação não é uma punição de Deus. A dor não é uma punição de Deus. A reencarnação pega a pessoa que cometeu uma violência, e cometeu essa violência por incapacidade de empatia, incapacidade de compaixão, incapacidade de se colocar no lugar do outro. E sabe o que a vida faz com a pessoa, com a reencarnação? Coloca o agressor na posição da vítima, não para punição, mas para que ele consiga finalmente expandir o seu ponto de vista. E é assim que o branco racista renasce negro. É assim que o rico, orgulhoso e explorador renasce pobre. E é assim que o judeu renasce palestino e o palestino renasce judeu. Não parece lógico, não parece generoso, não parece digno da bondade de Deus, que nos faz brasileiros renascermos japoneses para aprendermos o respeito à coletividade, o respeito aos antepassados, o respeito à ordem estabelecida, que coloca o japonês reencarnando o brasileiro para aprender a inteligência emocional, a leveza, a alegria de alma. Todos temos a aprender, homens renascendo mulheres, mulheres renascendo homens, brancos e negros, de uma religião renascendo em outra. É expansão, são convites à expansão de ponto de vista, porque cada condição, cada cultura, cada raça, cada sexo, cada posição social é um convite a uma expansão de visão, como se fossem professores diferentes numa mesma universidade. E o aluno vai passando por todos eles e vai de cada um aprendendo novos conteúdos, sem uma grama de punição, sem um aspecto de vingança, mostrando que a dor só sobrevém àqueles que resistem às lições da vida. Quem vive para o seja feita a minha vontade, às vezes precisa ser arrastado contra o rio que ele quer parar, às vezes precisa ser
vivenciar a dor de nadar contra a correnteza e andar para trás, até que ele possa perceber o movimento da vida e colaborar com o movimento, com o bem do outro, fazendo bem ao outro como pensa o bem a si mesmo, amando o próximo como a si mesmo, colocando o bem geral, a bondade geral, a justiça geral acima de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas. Não é mais digno do Deus de amor essa visão? Certamente todos nós temos muito a evoluir em cima disso, aprender e praticar essa visão. Mas sem dúvida nenhuma, o Deus de punição, o Deus dos infernos, que por causa de um erro grave de uma vida leva a pessoa a sofrer por toda a eternidade, esse Deus é uma mera criação humana. E a gente não pode, invertendo a ordem de todas as coisas, criar Deus à nossa imagem e semelhança. Chega disso, não é? Muito legal a sua colocação. Podemos e devemos perceber, não nos rótulos, a melhoria das pessoas, mas nas concepções amorosas, empáticas, compassivas, justas, generosas, sob o rótulo do espiritismo, do budismo, da umbanda, do protestantismo, do catolicismo ou do ateísmo. Os rótulos são dos homens. A transformação e a generosidade, a leveza é de Deus. Não é verdade? Muito obrigado, Anilix, muito obrigado todas as amigas que estiveram aqui conosco. Se isso for útil para vocês, fico muito feliz. Se for tão útil que vocês acharem que é importante compartilhar, fico feliz também. Que a gente possa continuar aprendendo uns com os outros, refletindo uns com os outros, porque vocês são espelhos para mim, tanto quanto eu sou espelho para vocês. Aprendamos uns com os outros, reflitamos uns com os outros, a caminho de um dia amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Essa semana continuaremos buscando a oração-ação todos os dias às 18 horas. Só não faremos se não for possível. Grande abraço, ótimo final de domingo a todos vocês. Até a próxima.